Olá, fazedores de cerveja. Hoje tem um podcast com mais um assunto interessante. Vamos ao que interessa. 6 dicas de teste para lúpulo. Os meus amigos que fazem cerveja costumam me perguntar quais variedades de lúpulo usar em suas receitas de cerveja produzidas em casa. A resposta curta é usar a variedade que se adapta ao estilo de cerveja que você está fabricando e também aquela que você mais gosta. A resposta mais longa é a que você precisa provar seu lúpulo, e usar um chá de lúpulo é uma das melhores maneiras de fazer isso. Alternativas para a amostragem de sabores e aromas de lúpulo. Antes de continuarmos, lembre-se de dar o like para ajudar o canal. E se não é inscrito, inscreva-se para receber os próximos conteúdos. Pedidos feitos, continuando. Há uma variedade de métodos de amostragem de variedades de lúpulos para se ter uma boa ideia de como se comportam na cerveja. Esses incluem: Dica 1. Esfregando e cheirando o lúpulo. O método mais fácil de longe é pegar uma pequena amostra do lúpulo que você está considerando e esfregar em suas mãos. Em seguida, coloque as mãos no nariz e inspire profundamente. Você terá uma boa ideia do aroma que o lúpulo possui. Isso ajudará a determinar se os óleos aromáticos do lúpulo presentes na variedade é um bom indicador de que você pode ter do lúpulo a seco. Dica 2. Cerveja tipo Smash. Fazer cerveja com um único malte e um único lúpulo é outra ótima maneira de se ter uma ideia de como uma variedade de único lúpulo traz para sua cerveja. Você pode preparar um mini lote ou um lote completo usando um único malte e apenas uma variedade de lúpulo. E isso fornecerá um ótimo indicador de como esse lúpulo se comporta em sua cerveja. Tem um podcast aqui no canal só sobre cerveja Smash, depois dá uma olhadinha lá. Chá de lúpulo, o assunto principal desse podcast. Usando uma pequena amostra de chá, feita com extrato de malte, a variedade do lúpulo desejada. Essa é provavelmente a maneira mais fácil de ter uma ideia do amargor do lúpulo e do sabor da fervura, sem preparar o lote inteiro de cerveja. Existem vários métodos para fazer chá de lúpulo. Aqui vão algumas das receitas mais populares. Dica 3. Chá de lúpulo com água fria. O método mais básico, geralmente usado por não cervejeiros. Envolve apenas água e chá. O método da infusão fria mais lúpulo, aproximadamente 28 gramas por litro de água, adicione o lúpulo à água fria e deixe em infusão de 4 a 8 horas em temperatura ambiente. E em seguida, coe para remover o lúpulo. Nesse ponto, você pode refrigerar e beber quando desejar. Isso lhe dará uma boa ideia do sabor do lúpulo, mas não de como ele interage com o malte e o álcool. Dica 4. Chá de lúpulo simples com água quente. Semelhante ao anterior, mas a água quente é usada para infundir o lúpulo por 20 minutos mais ou menos, a uma taxa de lúpulo ligeiramente mais baixa. Geralmente você obterá um sabor um pouco mais suave com esse método, junto com um pouco de amargor de lúpulo, mas ainda não terá uma ideia de como o lúpulo, o malte e o álcool interagem. Dica 5. Chá de lúpulo com extrato de malte. Nesse caso, adicionaremos um pouco de extrato de malte seco ao nosso chá, para dar um sabor maltado e lúpulo. Adicione aproximadamente 57 gramas de extrato seco a 250 ml de água destilada ou filtrada. Isso lhe dará uma gravidade de aproximadamente 1022. Em seguida, vamos adicionar cerca de 3,5 gramas de lúpulo, o que dará um forte sabor de lúpulo, e ferveremos por 10 minutos. Isso fornecerá um chá de malte com lúpulo que podemos provar e ter uma boa ideia de como o lúpulo pode se comportar. Dica 6. Chá de lúpulo, extrato de malte e álcool. A versão final. Adicione um pouco de álcool à mistura. Como nós vamos fazer isso? Não será cerveja, mas lhe dará uma boa ideia de como seu lúpulo se mistura com os sabores do malte e do álcool. Nesse caso, se você faz um chá de lúpulo com extrato de malte, conforme eu disse há pouco na dica 5. No entanto, depois que a mistura esfria, nós misturamos uma pequena quantidade de vodka transparente na base de 80 Prof. Eu recomendo começar com 29 ml e adicionar um pouco mais conforme desejado para equilibrar o sabor. Observe que as quantidades que eu falei são diretrizes aproximadas e assumem um lúpulo moderado.
6% de alfa-ácido a uma mistura inicial. Para alfa-ácidos mais altos, você provavelmente desejará adicionar menos, e para alfa-ácidos mais baixos, poderá desejar adicionar mais. Você pode precisar brincar com o lúpulo e o teor de álcool também, ou talvez diluir a mistura com água se estiver muito desequilibrada durante a amostragem. No entanto, as orientações que eu passei fornecem um bom ponto de partida para provar uma variedade de lúpulo sem ter que preparar um lote inteiro de cerveja. Observe também que o lúpulo é venenoso para os cães. Portanto, não deixe seus lúpulos não utilizados ou já usados em qualquer lugar onde seu cão possa ter contato com eles. Deixe seu comentário, faça sua pergunta, que responderei dentro daquilo que eu sei. Analise todas as coisas e retenha o que é bom. Obrigado e boas cervejas a todos.